Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Às 5h32. Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. Samir Yusuf, conforme você acabou de ouvir dizer a primeira frase. Who is the loved one? Quem é o amor primeiro, né? O amor maior. Canção muçulmana de um britânico, Samir Yusuf. Boa tarde, César Francisco Saqueto. Boa tarde, Luiz Fernando Vassalo. Boa tarde, Vitor Reis. Tudo bem, Neumann? O primo de Nando Reis. Sentiu uma falta aí, Neumann? Senti muito a sua falta, férias. mas não mudou nada a tabela do Campeonato Brasileiro. Não, Palmeiras não. continua campeão, campeoníssimo. Calma, não, nem tanto, nem tanto. E aí, mestre Neumann, o que você traz pra gente nesta quinta-feira? Eu abri aqui o computador do Vassalo e aparece aqui o Donald Trump cumprimentando Barack Obama. Obama disse que teve um excelente diálogo sobre política nacional e internacional quando recebeu o Donald Trump às 2h da tarde, hora de Brasília. Os dois começaram o processo de transferência de poder que se encerrará com a posse do bilionário dia 20 de janeiro. Trump disse estar aberto e receber os conselhos de Obama. Hoje nós já estamos a 2 dias do choque elétrico provocado pela vitória de Trump, mas ainda é hora de falar um pouco disso. Hoje de manhã ouvi com muita satisfação o comentário do meu companheiro, trabalhamos juntos no Jornal do Brasil, Alexandre Garcia, que hoje está na Globo News e aqui na Rádio Estadão. O Alexandre Garcia tratou de um assunto que eu gostaria de trazer aqui para a nossa mesa, com um jornalista ilustre, que é o nosso César Saqueto, e um que está começando agora, que é o nosso Vassalo. Que é o seguinte, o povo americano... Como é que o povo americano, Saqueto, se recusou a nos obedecer? O Alexandre Garcia tratou da arrogância da imprensa no tratamento da notícia. Foi o mesmo tema, por exemplo, do Ricardo Noblar no blog dele. Os jornalistas acham que eles mandam na notícia. A eleição do Donald Trump foi um dos maiores espetáculos da Terra em matéria de arrogância de jornalista. Ainda agora eu estava vendo debates em televisões de assinatura e tal, em que só se fala nos erros das pesquisas. Olha, erro da pesquisa não é mais assunto, não. O Donald Trump está assumindo a presidência dos Estados Unidos. Vamos discutir o que é que vai acontecer. E eu quero encerrar esse assunto dizendo o seguinte: os institutos de pesquisa erraram, mas quem informou errado fomos nós. Os jornais, todos os grandes jornais, o jornal como o New York Times se comprometeu até o osso com a falsa ideia de que Hillary Clinton estava eleita. A revista Newsweek, você sabe o que aconteceu com a revista Newsweek? A revista Newsweek, uma revista que tem muita tradição, ela fez uma capa falsa e distribuiu, segundo o jornal New York Post, 125 mil exemplares pelas bancas de Nova York, do país inteiro, dos Estados Unidos. A capa era uma foto da Hillary, escrito assim, Madam President, senhora presidente. Bom, havia um compromisso de ninguém vender, mas evidentemente algumas revistas foram vendidas que passam a ser agora um objeto de valor, né? Um objeto de colecionador. Me lembra aquela história do Fernando Henrique sentando na cadeira do Jânio, ilustrando uma pesquisa da Datafolha que dava a vitória dele sobre o Jânio e a eleição não confirmou. É um episódio agora superado pelo episódio da revista Newsweek, né? O mais interessante da a Newsweek é o melhor exemplo que eu posso apresentar aqui a você da arrogância da imprensa, porque os caras simplesmente não fizeram a capa com o Trump. Quer dizer, se você tem a capa com o Trump e a capa com a Hillary, aí você tinha um justificativo, uma desculpa. Agora, a capa só tinha da Hillary, a capa falsa era só a Hillary. Eu, inclusive, li ontem, né, e estou aqui repassando para você, a completa queda do prestígio daquele economista, o Nate Silva, que dá
deu 2 eleições corretas, sorte, né? E agora errou feio, disse que o Trump só tinha 20% das chances de ganhar e, no entanto, ele ganhou, né? A Hillary tinha 80% e ele está na chão, como dizia aquela personagem da novela feita pela Laci Balabanian, né? Pois é, então... esse episódio é um episódio trágico, não na história política americana. Isso aí nós temos que esperar 4 anos para ver se o Trump vai ser uma tragédia. A tragédia foi a cobertura da eleição pela imprensa. Ontem eu vi na televisão um repórter do jornal de maior audiência na televisão mostrando que a festa do Trump na Times Square foi muito fraquinha e colocando no ar imagens da festa do Obama em 2012. O âncora do jornal viajou para Washington para ficar na frente de uma igreja e ficar dando a hora certa na hora que o sino da igreja batia. A televisão transformou a notícia num espetáculo, mas os jornais também. O único jornal que se saiu bem nessa história foi o Los Angeles Times, porque o Los Angeles Times deu o tempo inteiro a pesquisa certa. O Trump na frente. O David Lauter, que é o chefe do escritório do Los Angeles Times em Washington, já lembrou, né, por escrito, que em 2012 o mesmo jornal deu a vitória folgada de Obama sobre Mitt Romney. E agora sofreu o diabo, porque os leitores reclamavam como é que eles davam. Eram os únicos que estavam dando que o Trump podia ganhar, não era nem que já tinha ganho, né? A verdade é que o Alexandre Garcia lembrou hoje no comentário que ele fez lá com Heisen Abac e com a Alessandra Romano no Estadão no Ar, que tinha repórter de televisão grande aqui, de assinatura, que praticamente fez boca de urna para Hillary, né? Uma moça falava lá de Tampa, na Flórida, dizendo que aquela fila toda ia votar na Hillary. Cara, é realmente uma vergonha para nós. Não adianta ficar jogando nos institutos de pesquisa, porque os institutos de pesquisa não podem ser confiáveis, a não ser o do Los Angeles Times, que tem uma metodologia que eles não contam para ninguém. Eles não podem ser confiáveis, porque a eleição americana é completamente original. Como é que você vai? Você tem que fazer pesquisa em estado policial. É praticamente impossível do ponto de vista financeiro. No entanto, o Los Angeles Times conseguiu, né? Conseguiu em 2012 e conseguiu agora. De qualquer maneira, esse negócio do colégio eleitoral, ele praticamente inutiliza a pesquisa. Agora, a pesquisa não pode ser criticada. A pesquisa oferece um serviço. Quem leva a notícia para o eleitor somos nós. E a eleição, a Hillary perdeu junto, inclusive no campeonato de arrogância. A Hillary é conhecida como arrogante, perdeu para nós. E o Alexandre fez um apelo que eu estou atendendo e estou aderindo e estou passando para frente para que nós nos sentemos e, pelo amor de Deus, vamos reconhecer que nós não somos donos de nada. Nós temos que ir lá e cobrir os fatos. Nós temos que ouvir. Ele diz, os políticos americanos não ouviram os eleitores, por isso o establishment americano quebrou a cara com o Donald Trump. E nós? Olha, além do mais, nós entramos em cada espetáculo, em cada sensacionalismo. Por exemplo, estamos dando hoje, os jornais do mundo inteiro estão dando, que o ex-presidente Richard Nixon teria previsto a vitória de Donald Trump numa carta que ele escreveu ao Trump e que o biógrafo de Trump entregou, não era nem uma carta, um bilhete de 5 linhas, entregou ao New York Times. Nessa carta, o Nixon escreveu o seguinte, Saqueto. Sim. O que é que ele escreveu? Ele disse assim, e você que vai julgar isso aqui para mim, eu não vi o programa, mas a senhora Nixon me contou que você foi maravilhoso no Donahue Show. Como você pode imaginar, ela é uma especialista em política e prevê que numa disputa pública você pode vencer. Você pode sair vencedor. Olha,
Aí a notícia que apresentou esse documento com ilustração foi o seguinte: Nixon prevê vitória de Trump para a Casa Branca. Você vê alguma relação entre o bilhete e uma profecia? O bilhete é um bilhete de um cara sendo gentil com o outro que a mulher viu no programa e gostou, e sendo gentil com a própria mulher. Isso não é nenhuma profecia. Vamos acabar com esse tipo de mistificação. Isso não leva a nada. O Trump será presidente dos Estados Unidos 4 anos, queira ou não queira. Agora, além disso, o nome do biógrafo do Trump que mandou a carta, o bilhetinho, isso aconteceu em 1987. O nome do biógrafo que mandou o bilhete do Nixon para o New York Times foi o Michael D'Antonio. Pois é. Sanqueto, você sabe quem é a Janete? A Janete distribuiu uma coisa na rede, um bilhete na rede, nas redes sociais, dizendo... Quando eu for ler o bilhete, você vai saber quem é a Janete. No Twitter, elogiou a Hillary por respeitar o resultado eleitoral sem articular um processo golpista de impeachment. Segundo a Janete, a democracia é um sistema que produz perdedores e ganhadores nas eleições diretas. A eleição americana não é direta, né? A Janete não sabe. Ela é indireta, é um colégio eleitoral. A tradição de um democrata é respeitar a derrota e não articular um processo de impeachment sem medir as consequências para o país. E Janete continua. Os líderes americanos, apesar dos ânimos acirrados, respeitaram os resultados eleitorais, como define a Constituição dos Estados Unidos. Hillary Clinton mostra o espírito digno de uma liderança de tradição democrática. Mesmo tendo maioria nas urnas, aceitou as regras da disputa democrática eleitoral, reconhecendo a vitória de Donald Trump no colégio eleitoral. Na democracia, o que importa é o respeito às regras do jogo. Quem é Janete? Me parece que é ex-presidente Dilma Rousseff, né? Por que Janete? Por que Janete? Agora eu vou lhe contar por que Janete. Isso eu não sei. A senhora Dilma recebeu a Natuza Neri, da Folha, que escreve o painel. E teve uma conversa com ela que a Natuza reproduziu na Folha. No meio da conversa, ela atendeu um telefonema e ela respondeu: aqui é a Janete. E respondeu o telefonema e tal. Aí, quando terminou o telefonema, ela contou para a Natuza, e Natuza reproduziu na Folha, que quando essas coisas automáticas de telefone, né, os call centers, a chamam, ela diz que é a Janete. Ela se diverte barbaridade com isso. Então, a Janete, né, eu citei a frase dela inteira porque a Janete faz parte desse sistema de mistificação em torno de uma eleição importante como a eleição americana. Eu prometo a você, Saqueto, eu esperaria que essa fosse a última vez que eu citasse a Janete com seu nome autêntico, com seu pseudônimo na vida, porque a Janete pode gozar agora de um merecido ostracismo do qual ela nunca devia ter saído. E o raciocínio que ela fez para elogiar a Dilma, além de ser de uma ignorância absurda, porque a eleição americana não é direta, e não há uma possibilidade de impeachment, simplesmente porque se houver um impeachment agora, seria contra o Obama. O presidente dos Estados Unidos, até o dia 20 de janeiro, é o Obama. No dia 20 é que o Trump vai aceitar. De qualquer maneira, pelo menos a Janete, pseudônimo de Dilma Rousseff para os call centers, aprendeu que os resultados eleitorais, eles podem mudar de acordo com o sistema que é usado para contar os votos. Né, Janete? Tchau, Janete! José Neumann e Pinto. Who is the Lover? Who is Ar-Rahman? Who is Al-Mannan? La ilaha illallah, Muhammadur Rasul. 3, 2, 1, em pé. Allah is our return. La ilaha illallah. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
às 5h32. Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. Samir Yusuf, conforme você acabou de ouvir dizer a primeira frase. Who is the loved one? Quem é o amor primeiro, né? O amor maior. Canção muçulmana de um britânico, Samir Yusuf. Boa tarde, César Francisco Saqueto. Boa tarde, Luiz Fernando Vassalo. Boa tarde, Vitor Reis. Tudo bem, Neumann? O primo de Nando Reis. Sentiu uma falta aí, Neumann? Senti muito a sua período de falta, férias. mas não mudou nada a tabela do Campeonato Brasileiro. Não, Palmeiras não. continua campeão, campeoníssimo. Calma, não, nem tanto, nem tanto. E aí, mestre Neumann, o que você traz pra gente nesta quinta-feira? Eu abri aqui o computador do Vassalo e aparece aqui o Donald Trump cumprimentando Barack Obama. Obama disse que teve um excelente diálogo sobre política nacional e internacional quando recebeu o Donald Trump às 2h da tarde, hora de Brasília. Os dois começaram o processo de transferência de poder que se encerrará com a posse do bilionário dia 20 de janeiro. Trump disse estar aberto e receber os conselhos de Obama. Hoje nós já estamos a 2 dias do choque elétrico provocado pela vitória de Trump, mas ainda é hora de falar um pouco disso. Hoje de manhã ouvi com muita satisfação o comentário do meu companheiro, trabalhamos juntos no Jornal do Brasil, Alexandre Garcia, que hoje está na Globo News e aqui na Rádio Estadão. O Alexandre Garcia tratou de um assunto que eu gostaria de trazer aqui para a nossa mesa, com um jornalista ilustre, que é o nosso César Saqueto, e um que está começando agora, que é o nosso Vassalo. Que é o seguinte, o povo americano... Como é que o povo americano, Saqueto, se recusou a nos obedecer? O Alexandre Garcia tratou da arrogância da imprensa no tratamento da notícia. Foi o mesmo tema, por exemplo, do Ricardo Noblar no blog dele. Os jornalistas acham que eles mandam na notícia. A eleição do Donald Trump foi um dos maiores espetáculos da Terra em matéria de arrogância de jornalista. Ainda agora eu estava vendo debates em televisões de assinatura e tal, em que só se fala nos erros das pesquisas. Olha, o erro da pesquisa não é mais assunto, não. O Donald Trump está assumindo a presidência dos Estados Unidos. Vamos discutir o que é que vai acontecer. E eu quero encerrar esse assunto dizendo o seguinte: os institutos de pesquisa erraram, mas quem informou errado fomos nós. Os jornais, todos os grandes jornais, o jornal como o New York Times se comprometeu até o osso com a falsa ideia de que Hillary Clinton estava eleita. A revista Newsweek, você sabe o que aconteceu com a revista Newsweek? A revista Newsweek, uma revista que tem muita tradição, ela fez uma capa falsa e distribuiu, segundo o jornal New York Post, 125 mil exemplares pelas bancas de Nova York, do país inteiro, dos Estados Unidos. A capa era uma foto da Hillary, escrito assim, Madam President, senhora presidente. Bom, havia um compromisso de ninguém vender, mas evidentemente algumas revistas foram vendidas que passam a ser agora um objeto de valor, né? Um objeto de colecionador. Me lembra aquela história do Fernando Henrique sentando na cadeira do Jânio, ilustrando uma pesquisa da Datafolha que dava a vitória dele sobre o Jânio e a eleição não confirmou. É um episódio agora superado pelo episódio da revista Newsweek, né? O mais interessante da a Newsweek é o melhor exemplo que eu posso apresentar aqui a você da arrogância da imprensa, porque os caras simplesmente não fizeram a capa com o Trump. Quer dizer, se você tem a capa com o Trump e a capa com a Hillary, aí você tinha um justificativo, uma desculpa. Agora, a capa só tinha da Hillary, a capa falsa era só a Hillary. Eu, inclusive, li ontem, né, e estou aqui repassando para você, a completa queda do prestígio daquele economista, o Nate Silva, que dá
deu 2 eleições corretas, sorte, né? E agora errou feio, disse que o Trump só tinha 20% das chances de ganhar e, no entanto, ele ganhou, né? A Hillary tinha 80% e ele está na chão, como dizia aquela personagem da novela feita pela Laci Balabanian, né? Pois é, então, esse episódio é um episódio trágico, não na história política americana. Isso aí nós temos que esperar 4 anos para ver se o Trump vai ser uma tragédia. A tragédia foi a cobertura da eleição pela imprensa. Ontem eu vi na televisão um repórter do jornal de maior audiência na televisão, mostrando que a festa do Trump na Times Square foi muito fraquinha e colocando no ar imagens da festa do Obama em 2012. O âncora do jornal viajou para Washington para ficar na frente de uma igreja e ficar dando a hora certa na hora que o sino da igreja batia. A televisão transformou a notícia num espetáculo, mas os jornais também. O único jornal que se saiu bem nessa história foi o Los Angeles Times, porque o Los Angeles Times deu o tempo inteiro a pesquisa certa. O Trump na frente. O David Lauter, que é o chefe do escritório do Los Angeles Times em Washington, já lembrou, né, por escrito, que em 2012 o mesmo jornal deu a vitória folgada de Obama sobre Mitt Romney. E agora sofreu o diabo, porque os leitores reclamavam como é que eles davam. Eram os únicos que estavam dando que o Trump podia ganhar, não era nem que já tinha ganho, né? A verdade é que o Alexandre Garcia lembrou hoje no comentário que ele fez lá com Raíssen Abac e com a Alessandra Romano no Estadão no Ar, que tinha repórter de televisão grande aqui, de assinatura, que praticamente fez boca de urna para Hillary, né? E uma moça falava lá de Tampa, na Flórida, dizendo que aquela fila toda ia votar na Hillary. Cara, realmente uma vergonha para nós. Depois, não adianta ficar jogando nos institutos de pesquisa, porque os institutos de pesquisa não podem ser confiáveis, a não ser o do Los Angeles Times, que tem uma metodologia que eles não contam para ninguém. Eles não podem ser confiáveis, porque a eleição americana é completamente original. Como é que você vai? Você tem que fazer pesquisa em estado por estado. É praticamente impossível do ponto de vista financeiro. No entanto, o Los Angeles Times conseguiu, né? Conseguiu em 2012 e conseguiu agora. De qualquer maneira, esse negócio do colégio eleitoral, ele praticamente inutiliza a pesquisa. Agora, a pesquisa não pode ser criticada. A pesquisa oferece um serviço. Quem leva a notícia para o leitor somos nós. E a eleição, a Hillary perdeu junto, inclusive no campeonato de arrogância. A Hillary é conhecida como arrogante, perdeu para nós. E o Alexandre fez um apelo que eu estou atendendo e estou aderindo e estou passando para frente para que nós nos sentemos e, pelo amor de Deus, vamos reconhecer que nós não somos donos de nada. Nós temos que ir lá e cobrir os fatos. Nós temos que ouvir. Ele diz, os políticos americanos não ouviram os eleitores, por isso o establishment americano quebrou a cara com o Donald Trump. E nós? Olha, além do mais, nós entramos em cada espetáculo, em cada sensacionalismo. Por exemplo, estamos dando hoje, os jornais do mundo inteiro estão dando, que o ex-presidente Richard Nixon teria previsto a vitória de Donald Trump numa carta que ele escreveu ao Trump e que o biógrafo de Trump entregou, não era nem uma carta, um bilhete de 5 linhas, entregou ao New York Times. Nessa carta, o Nixon escreveu o seguinte, Saqueto. Sim. O que é que ele escreveu? Ele disse assim, e você que vai julgar isso aqui para mim, eu não vi o programa, mas a senhora Nixon me contou que você foi maravilhoso no Donahue Show. Como você pode imaginar, ela é uma especialista em política e prevê que numa disputa pública você pode vencer, você pode sair vencedor. Olha,
Aí a notícia que apresentou esse documento com ilustração foi o seguinte: Nixon prevê vitória de Trump para a Casa Branca. Você vê alguma relação entre o bilhete e uma profecia? O bilhete é um bilhete de um cara sendo gentil com o outro que a mulher viu no programa e gostou, e sendo gentil com a própria mulher. Isso não é nenhuma profecia. Vamos acabar com esse tipo de mistificação. Isso não leva a nada. O Trump será presidente dos Estados Unidos 4 anos, queira ou não queira. Agora, além disso, o nome do biógrafo do Trump que mandou a carta, o bilhetinho, isso aconteceu em 1987. O nome do biógrafo que mandou o bilhete do Nixon para o New York Times foi o Michael D'Antonio. Pois é. Saqueto, você sabe quem é a Janete? A Janete distribuiu uma coisa na rede, um bilhete na rede, nas redes sociais, dizendo, quando eu for ler o bilhete, você vai saber quem é a Janete. No Twitter, elogiou a Hillary por respeitar o resultado eleitoral sem articular um processo golpista de impeachment. Segundo a Janete, a democracia é um sistema que produz perdedores e ganhadores nas eleições diretas. A eleição americana não é direta, né? A Janete não sabe. Ela é indireta, é um colégio eleitoral. A tradição de um democrata é respeitar a derrota e não articular um processo de impeachment sem medir as consequências para o país. E Janete continua. Os líderes americanos, apesar dos ânimos acirrados, respeitaram os resultados eleitorais, como define a Constituição dos Estados Unidos. Hillary Clinton mostra o espírito digno de uma liderança de tradição democrática. Mesmo tendo maioria nas urnas, aceitou as regras da disputa democrática eleitoral, reconhecendo a vitória de Donald Trump no colégio eleitoral. Na democracia, o que importa é o respeito às regras do jogo. Quem é Janete? Me parece que é ex-presidente Dilma Rousseff, né? Por que Janete? Por que Janete? Agora eu vou lhe contar por que Janete. Isso eu não sei. A senhora Dilma recebeu a Natuza Neri, da Folha, que escreve o painel. E teve uma conversa com ela que a Natuza reproduziu na Folha. No meio da conversa, ela atendeu um telefonema e ela respondeu: aqui é a Janete. E respondeu o telefonema e tal. Aí, quando terminou o telefonema, ela contou para a Natuza, e Natuza reproduziu na Folha, que quando essas coisas automáticas de telefone, né, os call centers, a chamam, ela diz que é a Janete, ela se diverte barbaridade com isso. Então a Janete, né, eu citei a frase dela inteira porque a Janete faz parte desse sistema de mistificação em torno de uma eleição importante como a eleição americana. Eu prometo a você, Saqueto, eu esperaria que essa fosse a última vez que eu citasse a Janete com seu nome autêntico, com seu pseudônimo na vida, porque a Janete pode gozar agora de um merecido ostracismo do qual ela nunca devia ter saído. E o raciocínio que ela fez para elogiar a Dilma, além de ser de uma ignorância absurda, porque a eleição americana não é direta, e não há uma possibilidade de impeachment, simplesmente porque se houver um impeachment agora, seria contra o Obama. O presidente dos Estados Unidos, até o dia 20 de janeiro, é o Obama. No dia 20 é que o Trump vai aceitar. De qualquer maneira, pelo menos a Janete, pseudônimo de Dilma Rousseff para os call centers, aprendeu que os resultados eleitorais, eles podem mudar de acordo com o sistema que é usado para contar os votos. Né, Janete? Tchau, Janete! José Neumann Pinto. Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah Muhammadur Rasul. 3, 2, 1, Inté. Allah is our return. La ilaha illallah.